Olá, estamos aqui com mais uma conversa. Agradecemos aí a todas e a todos que acompanham aqui os debates, que estão inscritos no meu canal e no canal do Contrapoder. Hoje nós estamos aqui com mais uma discussão fundamental, uma pessoa que traz grandes contribuições ao pensamento crítico brasileiro, a professora, escritora, historiadora, Virgínia Fontes. É uma alegria imensa poder hoje, nesse momento que o Brasil vive, que é um momento muito difícil, um momento que demanda muita luta, mas muito entendimento também. Então, para nós, professora, é uma alegria contar com sua presença aqui. Esse material, com certeza, ele vai qualificar o debate público no Brasil, dentro da esquerda e em outros setores, porque nós precisamos entender essa crise que nós vivemos, entender esses tempos que nós estamos vivendo. E eu já começo aqui, professora, com uma questão. Essa crise que o Brasil atravessa é uma crise com raízes históricas. A maioria das leituras na mídia, e mesmo na esquerda, são muito rasas. Na verdade, são narrativas que tentam disputar vamos dizer assim, uma leitura parcial dos eventos, né? Mas como você é uma grande estudiosa do Brasil, né, como que nós podemos entender, então, uma perspectiva histórica, uma crise que ela se aprofunda numa pandemia, tem um ascenso da extrema-direita e aprofunda-se a crise econômica brasileira, né? Qual que é a sua leitura desse momento? Agradecemos novamente. Eu que agradeço a você, Gilson, o convite para estar aqui. Agradeço ao Contrapoder, que é um grupo também de companheiros, e a todos que estão participando aqui nos bastidores desse trabalho. Não é muito fácil fazer uma avaliação da dimensão histórica dessa crise, mas porque ela tem duas facetas importantes, uma faceta internacional, uma faceta nacional, e essas duas facetas estão coligadas. Então, do ponto de vista internacional, a minha interpretação, que segue ainda a base da minha análise, é de que a gente teve um salto de expansão capitalista nos últimos 70 anos brutal. E esse salto brutal envolveu expropriação de população camponesa no mundo todo. No Brasil isso foi um escândalo, porque entre os anos 1950 e hoje, a própria pirâmide demográfica brasileira se inverteu completamente. Então, a grande maioria da população foi expropriada, expulsa do campo e veio para as cidades. E, de um lado, portanto, expropriações intensíssimas, não só no Brasil, mas o Brasil muito claramente, ao lado de uma interconexão capitalista resultante do pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve o próprio imperialismo se modifica de desenho, e se modifica de desenho para enfrentar a sobrevivência da União Soviética, que eles apostaram que não aconteceria, de um lado, e de outro lado, pela impossibilidade de novos enfrentamentos intercapitalistas pela bomba atômica. Então, nós temos elementos que são elementos materiais fortes, que infletiram, de certa maneira, o formato do imperialismo tradicional em direção ao que eu chamei capital imperialismo. E no bojo desse capital imperialismo, eu não vou explicar tudo aqui, por um lado, a intensificação das expropriações primárias do povo do campo, dos ribeirinhos, etc., e, de outro, uma enorme expansão do conjunto das relações sociais capitalistas, isso é, de massas de trabalhadores que precisam vender força de trabalho no mundo inteiro, constituindo formas muito desiguais naquele período, mas com um horizonte, e o horizonte das lutas populares foi muito de que o desenvolvimento do capitalismo melhoraria essas condições. Então, esse é um lado importante. O problema foi que a expansão do capitalismo histórico trouxe a tragédia capitalista. Então, essa é a condição, talvez, mais dolorosa e mais complexa que a gente tenha de enfrentar, mas vai ter de enfrentar de uma vez por todas, porque desde o golpe de 64 a gente já sabe que a expansão do capitalismo não exige que as massas trabalhadoras sejam efetivamente contempladas, mas pode piorar a condição das massas para garantir essa expansão. Então, esse é o pano de fundo internacional, que vai ter algumas alterações,
e duas alterações significativas. A primeira delas é a queda da União Soviética. E a segunda é a ascensão da China como fábrica do mundo e hoje como o principal motor da potência de expansão das relações sociais capitalistas. Aí nós temos uma mudança importante. A segunda mudança importante é de que essa massa enorme de pessoas precisando vender força de trabalho, e que só fez crescer, 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 favoreceu uma segunda onda expropriatória, que é uma onda expropriatória terrível, a gente ainda está vivendo, sob as duas formas de expropriação, que é a expropriação de direitos, em especial a expropriação de direitos associados ao contrato de trabalho. Então, mas não foi só essa expropriação, sim. Além dessa, que eu chamo das secundárias, a gente está assistindo agora a expropriação das águas, expropriação do ambiente natural, expropriação da base biológica, etc. O caso brasileiro, o Brasil vive esse processo de maneira subalterna, mas de maneira peculiarmente inserido no contexto internacional, porque esse capital imperialismo é dirigido pelos Estados Unidos, é liderado pelos Estados Unidos. Então, portanto, o Brasil, e sobretudo as classes dominantes brasileiras, se agregam a esse capital imperialismo de maneira quase umbilical. Eles se associam a esse processo de maneira muito, muito forte, desde os anos, principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai vendo isso década a década, isso vai ficando cada vez mais claro, a tal ponto que nós temos um golpe empresarial militar em 64, exatamente porque havia contestação, em parte, às formas de remessa de lucros e porque havia uma expansão democratizante no país, não era um risco revolucionário, era uma expansão democratizante e essa democratização exigia, de alguma forma, colocar no passo a burguesia e as burguesias brasileiras. E as burguesias brasileiras se revelaram, desde 1964, mais fiéis aos seus próprios capitais e a dependência e a subalternidade que criaram com relação aos demais países, em especial os Estados Unidos, do que a qualquer projeto de nação, projeto popular ou qualquer coisa desse jeito. Então, a gente já devia ter enterrado isso desde 64. Infelizmente, isso volta a aparecer no século XXI como uma expectativa de um desenvolvimento, tal chamado neodesenvolvimentismo, como uma expectativa de que um partido da classe trabalhadora finalmente conseguisse levar adiante uma expansão capitalista civilizada. Então, o contexto brasileiro é um contexto da tentativa da amenização dos efeitos dessa expansão brutal e acelerada do capital imperialismo, integrado no capital imperialismo, mas, novamente, isso vai suscitar contradições no cenário internacional, vai também suscitar contradições no cenário interno, vai suscitar contradições no cenário internacional na medida em que o aumento das multinacionais brasileiras, de origem brasileira, exige um envolvimento do Estado no apoio à exportação de capitais, e esse envolvimento do Estado no apoio à exportação de capitais vai se conjugar em parcela com a expansão da China, daí há tensões, que não são só tensões porque as empresas brasileiras ameaçavam as estadunidenses. Porque a questão não é essa, é porque o temor da perda do controle é maior do que isso. E, por outro lado, e aí nós temos um quadro histórico propriamente brasileiro que é dramático, porque há o avanço, a eleição de um partido de matriz popular, construído a partir da luta sindical, dos movimentos populares, dos movimentos sociais de base popular, vai se deslocar crescentemente em direção ao protagonismo
das classes dominantes, e há um certo, eu posso dizer paternalismo, a palavra não é boa, mas há uma certa conformação das classes dominadas a esse tipo de dominação burguesa. Então, esse é um cenário próprio brasileiro, tardio, e que traz um elemento péssimo, que no governo popular cresce ainda o protagonismo de parcela da burguesia, o que vai gerar disputas intraburguesas importantes, vai gerar algumas dificuldades e chega finalmente no golpe de 2016. E o golpe de 2016 é uma declaração de guerra para as classes trabalhadoras. Então, esse de maneira muito abreviada, esse cenário internacional e nacional. Vamos ver se a gente tem tempo de esmiuçar esses elementos. Ótimo, professora. Não, esse debate que você coloca é uma perspectiva necessária. As leituras hoje, em média, da esquerda brasileira e também de outros setores, elas tomam a atual situação brasileira como uma mera crise política e não identifica aonde que essa crise política tem origem, porque é uma crise sistêmica. Então, esse retrospecto aí que você apresentou, ele ajuda muito nesse debate. Eu queria que você comentasse duas coisas agora. Primeiro, um pouco desse desenho que nós temos hoje da extrema-direita que ascendeu. Isso tem raízes históricas profundas no Brasil. É óbvio que esse fenômeno do bolsonarismo, ele não tem um ineditismo, ele já tem, vamos dizer assim, um caráter histórico que já teve várias expressões, mas eu queria que você focasse, sobretudo, numa análise da esquerda brasileira. Você fez uma análise aí que ela, desde o golpe de 64, chegou ao golpe 2016. Eu queria que você falasse agora um pouco da esquerda brasileira, mas numa leitura desde a Constituição até o presente dia, porque a esquerda, ela, sim, assumiu em algum momento ali algum protagonismo do governo, mas as estratégias brasileiras ficaram muito institucionais. Como que você vê esse panorama, então, tanto do ascenso do Bolsonaro como uma força política, mas também da esquerda, enquanto uma força política que se apega, vamos dizer assim, demasiadamente ao esquema institucional imposto aí pela ordem do capital? Você só faz pergunta fácil, né, Gilson? Nós combinamos que só perguntas bem simples, né? A extrema-direita no Brasil não tem raízes históricas tão profundas. A direita, sim. A extrema-direita de cunho proto-fascista, nós temos elementos históricos do Partido da Ação Integralista Brasileira, temos estudos excelentes, aliás, como o do Gilberto Calil, que é um estudo primoroso sobre não apenas o integralismo no seu momento inicial, mas depois, quando virou, se eu não me engano, o PRP virou um partido político que vai durar até a ditadura. Então, a direita brasileira, tradicionalmente, é uma direita truculenta, mas não mobilizadora. É uma direita da truculência, da violência, mais do que da mobilização em direção a alguma coisa. Portanto, ela é mais temerosa das formas proto-fascistas, porque ela sabe das condições reais das classes trabalhadoras e ela teme que esse processo de mobilização possa virar para o outro lado. Tanto assim que os golpes que nós vivemos são golpes subsidiados pelas Forças Armadas, exatamente com esse teor truculento. Bom, as esquerdas brasileiras sofreram muitíssimo ao longo do século XX e continuam sofrendo no século XXI. Não é irrelevante lembrar que o golpe de 64 ceifou as direções e ceifou vidas e as formas organizativas diretamente populares, não só os intelectuais mais conhecidos, mas aqueles intelectuais organizadores dos setores populares foram duramente atingidos pela ditadura empresarial militar, os sindicatos foram duramente atingidos, o conjunto da vida social. Então, portanto, a recomposição das esquerdas, a partir do final dos anos 70, da década de 80, em luta contra uma ditadura, é uma recomposição
com inúmeras dificuldades, é importante lembrar isso. Nós vamos assistir, né, nós assistimos nesse período uma queda importante daqueles partidos que tinham sido os principais partidos da esquerda até então, em especial o PCB, e a ascensão, seja da tentativa de recuperação do antigo trabalhismo que o Brizola fez depois de ser roubado, né, porque a sigla do Brizola foi roubada, né, o PTB, e ele aí criou o PDT, e o nascimento do Partido dos Trabalhadores, que o que quer que configure posteriormente o Partido dos Trabalhadores, na sua origem, ele é um partido que mescla forças sociais muito diferentes, que polariza, imanta como um ímã, atrai forças muito diferentes, atrai forças, excelentes forças organizativas e militantes históricos de vários partidos anteriores, em especial trotskistas, mas não só. Ele vai atrair os movimentos sociais, ele não vai subordinar os movimentos sociais diretamente no princípio, mas vai trabalhar com os movimentos sociais, o conjunto enorme de movimentos sociais e lutas que acontece nos anos 80. Então, o PT nunca se constituiu como um partido revolucionário, mas como um agrupamento de forças que correspondia, no seu nascedouro, às principais forças sociais em organização, em processo de organização sob uma ditadura naquele período, de cunho profundamente popular. O que é impressionante é que, para se adequar aos processos eleitorais, esse partido, uma marca de nascimento extremamente popular, vai fazer inflexões seguidas no sentido de tirar o peso da sua característica popular e enfatizar o seu elemento parlamentar, o seu elemento negociador, ou o seu elemento de fiel da balança. Ele, que precisava ser um dos pratos da balança, e o prato da esquerda, abre mão desse lugar para se converter no fiel da balança. E é evidente que esse caminho, que é o caminho da institucionalização, envolveu uma série de dificuldades e de problemas, como não ter formação política, não assegurar o protagonismo político dos setores populares e, portanto, enfrentar aquilo que limitava esse protagonismo, como as milícias, como as forças armadas, e quando eu digo forças armadas, aí não é o exército, mas essa miríade de homens armados, esses bandos, essas gangues que estão em todo o país, não estão só no Rio de Janeiro, como alguns supõem, desgraçadamente estão no país inteiro, essas empresas de segurança de jagunços disso e daquilo, e, portanto, para se adequar ao molde de eleições majoritárias nas quais a burguesia, ou o conjunto das burguesias, agiu financiando partidos, tentando tornar o conjunto dos partidos apenas mero balcão de negócios, porque é o melhor para o conjunto das burguesias, que os partidos sejam negociáveis. Isso lhes interessa. E, aos poucos, o PT foi deslizando, não totalmente, porque ele sempre conservou o cheiro de polvo, isso a burguesia nunca ficou satisfeita. Mas ele foi deslizando. Na década de 90, a própria institucionalidade sindical foi se afastando das bases, foi perdendo a relação com essas bases, ainda na década de 90. Ainda na década de 90, não eram mais os militantes que iam para a rua no processo eleitoral saculejar as bandeiras. Eram gente paga, igual os demais partidos. Então, isso aí não era, isso era a expressão de uma modificação no interior desses partidos. Mas eles continuavam com algum cheiro de povo. Então, isso, sem dúvida, a marca de nascimento deles não desaparece, apesar de uma atuação cada vez mais integrada. Só para dar um exemplo que eu acho gritante, e eu recomendo um trabalho do André Guiot,
sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi inaugurado pelo primeiro governo Lula, basta ver que esse conselho invertia o processo democrático, entregava a maioria numérica no conselho aos representantes do conjunto das classes dominantes, enquanto as classes trabalhadoras, que são maioria esmagadora na vida social, ficavam reduzidas a uma pequena minoria. Doutora, a conversa aqui ela tá tão boa que a gente gostaria de estender bastante aqui o debate, mas eu quero dar agora uma pausa nesse debate mais específico sobre a questão brasileira. Nós voltaremos a ele já. Agora eu queria que você falasse um pouco no seu livro, né, O Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História, 2010. Você coloca ali um debate muito interessante sobre a questão do Brasil, mas eu queria destacar aqui o imperialismo. A discussão sobre imperialismo na esquerda, né, e você que está assistindo, né, não tem nenhum conhecimento, né, desse conceito, é uma questão fundamental. Eu queria que você abordasse um pouco o seu entendimento na atualidade da questão do imperialismo. Vamos nós para mais uma... De novo, né? Está difícil, perguntas bem simples. Bom, eu já falei antes que o capital imperialismo, o que eu considerei, né, o que eu defini como capital imperialismo era por um lado, essa interconexão entre burguesias no cenário internacional para enfrentar especificamente o risco de revoluções comunistas ou socialistas, e, portanto, com teor fortemente anticomunista, mas, além disso, esse entrecruzamento significou uma expansão externa de outro tipo, que foi as multinacionais, né, a generalização das multinacionais, o que não quer dizer que elas pertençam a todos, mas pertencem a várias burguesias, e isso foi extremamente conveniente para algumas burguesias, e esse foi o caso da burguesia brasileira, que entrou como sócia subalterna em muitos espaços dessa expansão capital imperialista. Mas não só isso, também o capital imperialismo envolvia uma modificação da forma política, da forma de captura e propostas burguesas no cenário internacional, sob liderança dos Estados Unidos, que foi a disseminação de aparelhos privados de hegemonia nos espaços nacionais e nos espaços internacionais. A gente não vai ter absolutamente tempo de entrar nisso com detalhes, mas o capital imperialismo significava que, por um lado, uma das coisas mais importantes para o conjunto das burguesias dominantes no cenário internacional, porque não é só os Estados Unidos, né? É um conjunto de países. O Samir Amin fala da tríade, vários países falam da Aliança Atlântica ou Atlantista, né? Europa, Estados Unidos, o Japão, que não está no Atlântico, mas entra também. Essa conexão mostrou que a política burguesa não se limita ao aparato institucional, transborda o aparato institucional. E Gramsci já tinha analisado isso na década de 30 e já permitia a gente analisar o que estava acontecendo. Esse transbordamento é fundamental para compreender as formas pelas quais as lutas de classe puderam ocorrer nesse período. Então, portanto, enquanto o capital circulava de um país a outro, exportando capital, e a cada vez mais garantia essa circulação internacional e uma divisão acelerada do trabalho no cenário internacional, as classes trabalhadoras foram mantidas encapsuladas nos espaços nacionais e sujeitadas à concorrência internacional. Eu acho que eu cheguei muito tardiamente na categoria de capital imperialismo. Deveria ter chegado mais cedo, porque eu já chego nessa categoria e poucos anos depois ela começa a mostrar os seus limites, ou os limites de uma crise. Então, como é que eu vejo atualmente essa questão?
O capital imperialismo foi absolutamente vitorioso no mundo, e a China, a expansão da China é a prova da vitória do capital imperialismo, que foi essa conexão, assim como o fim da União Soviética, não é? Que ela não precisou ser eliminada militarmente. A União Soviética foi minada por dentro e por fora. Só que a vitória, a expansão capitalista é a expansão das suas próprias contradições inelimináveis. Capitalismo é uma relação contraditória, expansiva, de uma brutalidade muito impressionante. Ora, a vitória do capital imperialismo é também o momento da sua inflexão. Por várias razões. Primeira razão, pelo fato de que a China, que se expande como fábrica do mundo para os capitais consorciados do capital imperialismo, ao atingir um determinado grau de consolidação desse capital, começa a figurar como uma concorrente. E uma concorrente que não tem equivalente com os demais concorrentes até então consorciados. Primeiro, pelo peso demográfico da China, segundo, pelo fato de ser dirigida por um partido comunista, e, em terceiro, pelo fato de que a expansão industrial da China foi muito além daquilo que poderia, que talvez fosse o desejo, mas isso é muito difícil de avaliar. Mas tem outro ponto importante em que a expansão do capital imperialismo esbarra com seus próprios limites. O segundo é o volume de expropriações que foi realizado. Significa que mundo afora, na África, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, existem populações gigantescas precisando vender força de trabalho e que se sujeitam a condições de trabalho cada vez mais precárias. E essas massas de trabalhadores estão sendo sujeitadas por formas cada vez mais complexas de tecnologia, concentração de capitais, etc. Mas as condições e as contradições, as condições de vida e as contradições são a cada dia mais terríveis. E essas massas se levantam. Então, o século XXI é um século de levantamento de massas em muitos países, com tentativas desesperadas de contenção dessas lutas por meios tecnológicos, isso que chamam de guerra híbrida. Mas atenção, isso chama luta de classes. Eu não gosto desse termo, guerras híbridas, acho que ele não dá conta do processo. As lutas de classe ganham relevo no cenário internacional, porém, em boa medida, sem a capacidade conectiva dessas lutas para, de fato, enfrentar um monstro de muitas cabeças e um polvo capitalista absolutamente brutal. Porém, são massivas e são ameaçadoras. E não é à toa que cresce no cenário internacional uma vertente de extrema-direita, aí sim, de extrema-direita que já existia. Os sobreviventes do nazifascismo estão lá, as viúvas nazifascistas, os viúvos, sobretudo nazifascistas, não desapareceram, e nós temos dentro dos Estados Unidos, nos países da Europa e no próprio Japão, e no Brasil também. Mas por eles sozinhos, eles não teriam condições de avançar. O que a gente vai assistir é que nessas múltiplas tensões, as formas mais truculentas se apresentam como as formas capazes de conter essas massas de trabalhadores, derivando para formas de tipo protofascismo. Trump nos Estados Unidos, a Itália, a Hungria, a Polônia, o Brasil, a Índia. Então, nós estamos diante de um cenário extremamente complexo, em que eu diria que a vitória do sucesso do capital imperialismo traz contradições de um novo porte e possivelmente anunciam um novo formato que a gente ainda não tem como dimensionar. Aí eu sou só historiadora, não futuróloga. Doutora, excelente, viu? Essa contribuição qualifica muito a discussão. Esse cenário é muito complexo. Você desenhou uma crise profunda, um processo
global, que tem a sua manifestação aqui no Brasil. Voltemos agora um pouco para o Brasil, mais diretamente. O Lula voltou ao cenário político. O Lula voltou ao cenário político e amplos setores da política nacional já sonham aí com uma volta, não do PT de lutas, desse processo que você descreveu, mas do PT, governos do PT, que já foi um processo de adesão à ordem do capital. Então, assim, é uma tentativa de volta a um passado que não deu certo. Como que você avalia esse fenômeno hoje, né? De setores da esquerda, e não só da esquerda, enxergar nesse processo, que foi um processo de adaptação à ordem, que contribui para essa crise, como uma saída para a luta dos trabalhadores. Como que você enxerga isso? Bom, Gilson, eu acho que eu fiquei mais no âmbito mais geral do capital imperialismo, e para pensar isso, a gente tem de pensar mais proximamente a situação brasileira. Não é? O século XXI foi marcado por intenso ativismo empresarial e burguês, procurando minar as políticas universais que eram conquistas civilizatórias, nomeadamente na saúde, na educação, no transporte, e na própria produção científica, mesmo sob os governos Lula, que, em parte, os governos do PT tentaram compensar com alguma folga de recursos, contratação de pessoal, etc., mas não conseguiram pilotar, não conseguiram trazer um protagonismo de outro tipo. Por outro lado, esse ativismo empresarial, através de aparelhos privados de hegemonia bem característico do capital imperialismo, já desde 2013 se demonstra insuficiente para conter aquelas massas populares reivindicando mais democracia, porque era isso que elas estavam reivindicando, mais direitos, era saúde e educação padrão FIFA, o que estava colocado como reivindicação central. Portanto, era uma reivindicação de cunho democrático. Nem o PT foi capaz de pilotar, de aderir integralmente àquela reivindicação, nem os aparelhos privados de hegemonia, com todo o seu poder, incluindo Rede Globo e outros tantos, foram capazes de conter completamente aquele processo. Tentaram e fizeram, né, deslocar para a corrupção, etc., mas aquelas energias eram energias muito poderosas. Quem emerge, quer dizer, já existia antes, mas vai emergir de maneira poderosa nesse momento, são as forças da extrema-direita proto-fascista, de variadas direções, que já estão presentes no cenário, estão presentes no cenário brasileiro desde há muito tempo, mas que já vem crescendo desde a Constituinte, em especial desde a eleição do Lula. Então, as contradições ali se acirram muito, e essa expansão da extrema-direita não apenas aceita, como estimulada pelo conjunto das burguesias que estavam pilotando os tais aparelhos privados de hegemonia que se apresentam como muito filantrópicos e muito civilizados. Então, portanto, é algo que a gente deve desconfiar sempre. Como Todos pela Educação, Fundação Roberto Marinho, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, e outras tantas, Banco Itaú, Fundação Itaú, Sempec, Fundação Unibanco e centenas, milhares delas. Então, o golpe de 16 não é um golpe, a meu juízo, que foi orquestrado anteriormente. A meu juízo, o golpe de 16 é uma conjugação de forças díspares, de forças que estão em luta entre elas e que o único ponto comum é a devastação das classes trabalhadoras. Essas forças díspares são, de fato, muito variadas. Vamos pegar, por exemplo, a Fiesp, que foi protagonista importante lá com seu pato amarelo ridículo. Ora, a Fiesp não expressava o pequeno grupo de umas 100, 200
mega empresas brasileiras. A Fiesp expressava uma burguesia média grande, mas não a mega burguesia. Da mesma forma, a Operação Lava Jato não expressava o conjunto das reivindicações, nem do conjunto das burguesias, nem dos setores populares, porque ela não toca na origem dos problemas de corrupção, que são exatamente a presença das grandes empresas dentro do Estado brasileiro. Ela atacou a Petrobras. Assim, o foco do ataque era a Petrobras. E, por tabela, pegou as mega multinacionais brasileiras ligadas à Petrobras, que foram a Odebrecht, principalmente a Odebrecht, vamos ficar no terreno da Odebrecht, que as demais mega burguesias brasileiras entregaram a Lava Jato e lavaram as mãos. Dane-se. O conjunto do parlamento morria de medo da Lava Jato. Uma das razões do golpe foi estancar a sangria da Lava Jato. Junto com um setor da mega burguesia, como JBS e outros. Então, nós temos ali uma conjugação de disputas internas intraburguesas, e essas disputas, num contexto de medo da emergência de lutas populares como 2013, que é aí que nós vamos ver o grupo proto-fascista assumir a direção, diferentemente dos grupos só truculentos, porque, se a gente observa o governo Temer, foi de uma truculência raríssima. O governo Temer lançou bomba em cima de todas as manifestações mais legítimas da classe trabalhadora brasileira, devastou direitos numa proporção brutal. Mas quando eu estou falando bomba, é bomba mesmo, é bomba lacrimogênea, é bala de borracha, é pancada. Então, a gente vê o conjunto das burguesias altamente tensionadas que entregam a direção para os grupos proto-fascistas que vão fazer as grandes manifestações com SCAF, etc., que vão permitir a emergência da extrema-direita já claramente no processo do impeachment. O interregno Temer é uma espécie de gestação do ovo, gestação não, de incubadeira do ovo da serpente, que já está gestado, e vem a eleição Bolsonaro, com a sua fraude no sistema de comunicação, porque a gente sabe dessa fraude, e a ascensão de uma ponta de lança proto-fascista, pró-miliciana, portanto, com uma configuração que é uma configuração diferente da tradicional das Forças Armadas, só que dessa vez vieram juntos. Então, Bom, é só nesse contexto que a gente pode entender a importância do retorno do Lula. Primeiro, desculpe se eu me alongo, mas, em primeiro lugar, o julgamento do Lula foi uma vergonha da Lava Jato. E foi uma vergonha pública e internacional. A manutenção daquele julgamento era, desde a condução coercitiva do Lula, uma sequência de vergonhas jurídicas, sociais, sociológicas, econômicas e mais o que a gente imaginar foram feitas. Segundo, uma parte, portanto, o retorno do Lula tem uma importância real para o conjunto da luta popular. Esse é o primeiro lado da questão, que não é uma questão secundária. Nessa circunstância, sob um governo proto-fascista, sob uma condição de massas populares muito desencantadas com a política, inclusive com a política do período do PT, sob essa circunstância, lideranças populares que se mostrem, oxalá, algum momento venham a ser capazes de organizar as massas populares, têm uma importância extraordinária. Esse é um lado do problema. O segundo lado do problema é, se em vez de se converter, de voltar a ser o cheiro popular e assegurar a organização dos setores populares, o Lula se torna apenas mais um candidato num processo eleitoral para legitimar a tragédia que foi feita pós-golpe,
é uma tragédia de longas consequências, de funestas consequências, e que nós não temos nem mesmo condições de dimensionar. Porque ser candidato nessas condições, de alguma maneira, se ele não se constitui como uma liderança organizativa popular, é interinar, é legitimar o que foi feito em 2016, de 2016 para cá, e especialmente sob o governo Bolsonaro, no qual o conjunto da Constituição e da legalidade brasileira vem sendo devastado. Então, eu acho que nós estamos diante dessa disjuntiva. Nós precisamos das lideranças populares. Precisamos não só do Lula, mas de todas as lideranças populares que são capazes de ter esse perfil de organização, de esclarecimento, de trabalho conjunto. Precisamos. De outro lado, não precisamos de alguém que legitime a desgraça em que estamos vivendo. Professora, esse é um debate importante. Isso daqui dariam 2 programas nossos aqui só nesse debate. E assim, o PT, né, falando da sua liderança máxima, o Lula, ele faz todos os acenos para o capital, né? Esse é um debate que não dá para esgotar aqui, mas, sinceramente, a força do capital e a adesão desses setores ao capital parece que não alterou, parece que vai se aprofundar. Mas isso, num outro momento, nós vamos aprofundar parte importante, né? Particularmente, eu entendo que o processo é de aprofundamento, mas a sua leitura histórica foi bem importante. Eu tinha programado aqui, e é importante para quem está assistindo aqui, acompanhando, você usa várias categorias, né, e em seus estudos, que são vários estudos, né, falar dos estudos da professora aqui, os trabalhos, são muitos trabalhos importantes. Mas, em particular, você hoje mesmo citou aqui, hegemonia, sociedade civil. Eu queria que você falasse para nós um pouco, nesses tempos, da importância de Gramsci, do pensamento de Gramsci, do estudo de Gramsci. Você tem textos, inclusive, que abordam, inclusive, a apropriação equivocada e instrumental que setores da esquerda fazem de Gramsci. Qual que é a importância de Gramsci hoje para entender o Brasil, para entender esses tempos nossos? Gilson, hoje é dia 27 de abril e hoje a gente relembra a data de falecimento do Gramsci. Há 84 anos atrás, 2 dias depois de conseguir a sua libertação do conjunto das formas prisionais do cárcere fascista italiano. Ele estava numa clínica, mas ainda estava em liberdade condicional, etc., e a saúde do Gramsci foi devastada pela prisão fascista. Gramsci morre com menos de 50 anos, é alguma coisa terrível. Esse é o primeiro ponto para a gente lembrar a data. O segundo ponto é que o marxismo é muito rico. Nós temos autores formidáveis no marxismo. A tradição marxista não é uma tradição unívoca, unilateral, única. Ao contrário, é uma tradição riquíssima, que, tendo uma base teórica profundamente histórica, profundamente dialética, capaz de analisar as contradições e pensar o processo histórico, gerou pensadores. Porque não eram só pensadores, eram estrategistas, eram pensadores, eram militantes. Então, a gente, só para citar alguns, Lenin, Rosa, Trotsky, Lukács, Gramsci, são pensadores de um porte absolutamente extraordinário. Eu estou citando só alguns, não citei o Mariátegui, e o Florestan Fernandes. A tradição marxista é uma tradição riquíssima. Qual a contribuição fundamental do Gramsci, a meu juízo? Em primeiro lugar, se defrontar contra o predomínio tanto do positivismo como de formas mecanicistas no conjunto do e idealistas no conjunto do pensamento político do tempo dele, e também dentro de determinados setores do marxismo, da Terceira Internacional, em especial pós-stalinismo. Então, o Gramsci é um militante, o Gramsci é dirigente do Partido Comunista Italiano, ele é jornalista, ele escreve o tempo inteiro. Jornalista é uma palavra muito... dá uma conotação profissional. O Gramsci fazia por militância, né? Ele era um escritor permanente,
E na cadeia ele vai fazer um esforço sobre-humano para conseguir elaborar uma enorme quantidade de reflexões que são sobre o período que ele está vivendo, que está fora, né, está dentro da cadeia, e também sobre o período histórico que ele está vivendo, que são os cadernos do cárcere, alguma coisa de absolutamente extraordinária. Mas, portanto, a contribuição, a primeira grande contribuição do Gramsci é dizer: precisamos permanentemente enfrentar as formas mecanicistas, economicistas e completamente idealistas que povoam a sociedade e que podem vir a ter papel também no interior do marxismo. Então, portanto, ele não é complacente com formas limitadas de apreensão. Em segundo lugar, o Gramsci é talvez o pensador que vai mais longe na reflexão sobre o Estado capitalista, mas não porque ele estude só o Estado, porque ele vai estudar a conexão, as formas históricas de conexão entre infraestrutura e superestrutura. Saindo do mecanicismo, exatamente que fazia a base está aqui, a superestrutura está lá no alto, e elas, de vez em quando, mandam um sinal uma para a outra. O que o Gramsci vai mostrar é que não, isso não é Marx, não é o marxismo. Se trata de um entrelaçamento, de uma construção processual, histórica e contraditória permanente do processo do Estado. E eu me dedico especialmente a estudar a sociedade civil a partir do conceito gramsciano, que sociedade civil não está fora do Estado na reflexão gramsciana, ao contrário, integra o Estado e é um espaço privilegiado de luta de classes. E, portanto, o marxismo cultural, esse que vem sendo, que vem fazendo o pânico das classes dominantes, pois bem, vocês devem mesmo ficar em pânico, porque o marxismo cultural é extremamente poderoso como arma analítica e como arma de guerra contra a dominação capitalista, porque ele identifica as formas pelas quais as classes dominantes enredam a vida social e envenenam a sociabilidade autônoma dos setores populares. Isso ajuda muitíssimo a compreensão atual, porque, no caso brasileiro, a década de 90, que é a década pós-constituinte, digamos, é a década da redemocratização, nós vamos ver um ativismo burguês impressionante no sentido de esterilizar essa democracia por dentro das regras democráticas. Então, é uma atuação constante de esterilização e contínua de esterilização que age em diferentes direções, a começar pela própria reforma do Estado, feita no governo Fernando Henrique, que vai entregar a gestão pública na mão de parcerias privadas com ou sem fins lucrativos. O que significa abrir ainda mais o contexto do butim, do saque dos setores empresariais aos fundos públicos. E deseducar a população que passa a acreditar que porque é privado é melhor. Quando esquece que é o privado que drena a sua força de trabalho, que exaure a sua capacidade de trabalho, que lhe remunera como nada, mas que quem garante a riqueza do país é essa massa trabalhadora que trabalha nas condições que a gente sabe. Então, portanto, Gramsci, mas não só Gramsci, Marx, Engels, Lenin, Rosa, Trotsky, Lukács, Mariátegui e muitos outros são fundamentais para a gente entender o mundo contemporâneo. Excelente, professora. Essa questão do estudo e da formação política, do debate, tem que voltar ao centro aí das práticas militantes, é muito importante. Você colocou, não são pensadores, são militantes, são pessoas que lutaram e dedicaram sua vida para transformar e entender a realidade, é parte desse processo de uma praxis, né? Professora, nosso tempo está esgotando. Eu quero, para finalizar aqui, deixar uma questão. Você dialogue com quem está participando, quem está assistindo.
sobre a atualidade da luta socialista e os desafios da classe trabalhadora. Como que você enxerga hoje essas duas questões tão simples de comentar e dialogar aqui conosco? A luta socialista e a luta pelo comunismo é hoje ainda mais urgente do que foi em qualquer tempo do processo histórico da vida do capitalismo. Hoje nós estamos diante da devastação, de uma devastação ambiental que torna a própria vida do ser social periclitante no planeta. Nós estamos diante do crescimento de desigualdade, da desigualdade entre a apropriação do capital, né, a centralização e a concentração do capital e as massas de trabalhadores com e sem direitos se engalfinhando para conseguir sobreviver em proporções que nunca aconteceu antes. Nós estamos diante de uma socialização do processo produtivo muito mais extensa do que no século XIX, no período do Marx, e a contradição com a apropriação privada ainda é mais grotesca. Não há nada do que a gente consuma hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que não tenha dedo de trabalhador de vários países do mundo envolvidos, desde a concepção intelectual até a execução, embalagem, transporte, comercialização, etc. Então, nunca foi tão urgente, tão dramático que essas massas trabalhadoras que produzem toda a riqueza do planeta, que são o tempo inteiro negadas na sua substância, porque o que dizem dessas massas trabalhadoras hoje? Que acabou o trabalho, que elas não trabalham. O que dizem delas? Que elas são ignorantes, que elas são burras, não deveriam poder votar, que elas são... Não. Essas massas trabalhadoras, tal como elas são, produzem toda a riqueza e todos os bens que nós temos na nossa sociedade. Os desafios são muitos. O primeiro deles é enfrentar a segmentação e a diversidade que o capital impôs a essa classe trabalhadora, especialmente pela utilização de trabalhadores completamente desprovidos de direitos. Utilização massiva, que na pandemia ainda se intensifica. A pandemia piora essa condição, não só pelo uso dos aplicativos, mas pelo trabalho remoto, pelo trabalho através do computador, que nós estamos vendo, está expropriando uma massa ainda maior de trabalhadores. Então, um grande desafio é se dar conta de que ser trabalhador não é estar apenas subordinado a um patrão. Ser trabalhador é aquele que, expropriado das condições de produção da vida, precisa cotidianamente vender sua força de trabalho. E que o controle do capital sobre os trabalhadores não se exercita mais unicamente na forma direta da reunião dos trabalhadores no mesmo espaço, mas pode acontecer pela reunião dos capitais num espaço e o controle espalhado mundo afora, como o caso da Uber, que controla 6 milhões de trabalhadores no mundo e controla a cada minuto da tarefa de cada um desses trabalhadores. Outro desafio é a construção da unificação das lutas. Unificar as lutas não significa que alguém vá dirigir as lutas, mas que essas lutas vão numa direção comum. Nós temos muitas lutas. Lutas das mulheres, lutas antirracistas, lutas ambientais, lutas de acesso à terra, lutas de acesso à água. É bom lembrar que as lutas ambientais não são lutas de quem defende apenas as florestas, mas de quem defende a vida nas cidades. Nós, no Brasil, estamos bebendo água envenenada e comendo comida envenenada, por agrotóxico, nos dois casos. E, portanto, a luta ambiental não é uma coisa que está lá longe. Hoje, nesse mesmo dia de hoje, Paulo Guedes diz que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não tem como garantir a sobrevida dos velhos nem daqueles que vão sair sequelados da Covid. Está quase propondo assassinar essas pessoas. Então, nós estamos diante de uma situação proto-fascista, de extrema gravidade, que só mostra para a gente o quanto o trabalho é importante. E, aliás, a pandemia mostrou isso claramente.
porque as grandes burguesias, não é? O tempo inteiro brigaram no mundo inteiro para impedir que as fábricas fechassem, para impedir que os recursos públicos fossem utilizados na saúde pública e na garantia do fechamento de lockdowns substantivos para impedir a extensão da pandemia, e nós estamos vendo os resultados. Mas isso significa o reconhecimento do quê? Capital depende de extração de mais valor do trabalho. Trabalho não precisa do capital. A vida precisa vir acima do lucro. Essas questões estão hoje colocadas de uma maneira clara e límpida. Quem está do lado da vida, quem está meramente do lado do alto lucro dos novos bilionários Forbes, que foram reconhecidos, né? Agora, nos 2 últimos meses, né? Aumentaram não sei quantos bilionários no Brasil, acho que uns 14. No mundo, uma quantidade enorme de bilionários, os bilionários sanguessugas da pandemia. É isso. Ela é cada vez mais urgente. Professora, agradecemos muito, foi uma conversa excelente. É preciso realmente criar espaços como esse. Então, essa entrevista, ela trouxe várias questões que demandam aprofundamento, demandam debate, mas são essenciais para entender o momento que nós estamos vivendo e também como intensificar a luta para sair dessa situação. Então, professora, agradecemos muito, agradecemos a todas e a todos que acompanharam. Quem ainda não se inscreveu no canal da Contra o Poder, não curtiu a página no Facebook, não acessou o site, faça. A plataforma Contra o Poder tem um papel fundamental justamente na qualificação desse debate, em busca de uma visão programática para o Brasil de esquerda. Agradecemos muito e, novamente, professora, iremos contactá-la para futuros debates. Nós apenas começamos aqui uma conversa hoje. Foi excelente. Muito obrigado. Obrigada a você, Gilson. Um abraço na equipe toda e um grande abraço aos amigos e camaradas da Contra Poder, que a gente está junto nesse conjunto de luta.